Segundo Samuel, não segunda, capítulo de número 19, verso 31, para que nós possamos meditar aqui rapidamente na palavra do Senhor, que diz assim: também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para acompanhar a outra banda do Jordão. E era Barzilai muito velho de idade, de 80 anos, e ele tinha sustentado o rei quando tinha a sua morada em Manaim, porque era homem muito grande. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo e sustentarei-te em Jerusalém. Porém, Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias dos anos de minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderei eu discernir entre o bom e o mal? Poderei o teu servo ter gosto no que comer ou beber? Poderei eu ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei meu senhor? Com o rei passarei teu servo ainda um pouco, mas além do Jordão. E por que me recompensará o rei com tal recompensa? Deixa voltar o teu servo, e morrerei na minha cidade, junto ao sepulcro de meu pai e de minha mãe. Mas, eis aí, está o teu servo que passe com o rei, o meu senhor, e faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. Amém, queridos? Amados, quando você para um pouco para estudar esse contexto, você entende que Davi ele passou por um período muito difícil de sua vida familiar. Existiu uma crise dentro da família de Davi. Um dos filhos de Davi se aproveitou de uma de suas meia-irmã, e o filho de Davi, Absalão, ele se enfureceu porque Tamar ela tinha sido aproveitada, e isso gerou um homicídio dentro da família de Davi. Absalão, para se vingar de sua irmã, ele vai tirar a vida do seu meio-irmão, e passou um período de tempo fora da presença do rei. E depois de algum tempo, um período de tempo, ele retorna para Jerusalém, passa um tempo sem falar com seu pai, até que o seu pai permite que ele volte a conversar com ele. Só que o coração de Absalão, ele tinha sido minado. É preciso que nós guardemos o nosso coração para que ele não venha a ser minado. Algumas situações fazem com que o nosso coração seja minado, e o perigo de você ter o coração minado é você trazer uma tristeza, trazer angústia, trazer mágoa para dentro do teu coração, e você fazer algumas coisas que, na verdade, não lhe era necessário fazer. O contexto da história diz que Absalão, ele projeta tomar o reino do seu pai. E para isso ele precisa ganhar a atenção do povo. A Bíblia diz que ele, então, se apresenta na cidade com carros e cavalos para chamar a atenção desse povo, para ganhar a confiança desse povo. E o texto diz que ele para em um lugar estratégico, ele para na porta da cidade, e todo mundo que entra dentro da cidade para ir até o palácio, para ser atendido pelo rei, porque naquela época eles tinham costume de levar as suas causas para o rei julgar essas causas, para o rei lhe aconselhar.
Absalão então abordava essas pessoas que estavam entrando na cidade. Eles estão num lugar estratégico. A primeira estratégia de Absalão é chamar a atenção. Nós sabemos que essa é uma estratégia usada hoje muito nos nossos dias de hoje para o marketing. Algumas empresas elas usam esse tipo de estratégia para te convidar a trabalhar junto a ela. Existem algumas empresas de venda e as pessoas que ali trabalham para trazer uma rede de vendedor abaixo dela, porque existe uma estratégia nessas redes de trabalho que uma pessoa que vende abaixo de você, você consegue ganhar uma lucratividade em cima dela. Você não necessariamente precisa vender, mas aquele que vende, ele consegue te trazer um lucro. E a maioria dessas empresas, quando eles vão se apresentar, eles vão muito bem vestidos, essas pessoas. Eles procuram impressionar com seus carros, eles procuram impressionar com os ambientes a qual eles estão, exatamente para chamar a atenção. Absalão, quando ele se apresenta com 50 carros e cavalos, eu não me recordo agora o número, ele tenta chamar a atenção daquele povo. Ele precisava ganhar a confiança, ele precisava mostrar poder. E ele fica no meio da cidade, ou melhor, na porta da cidade, esperando aqueles que iam entrar para ele abordar essas pessoas. Então todo mundo que passava, ele tinha visão de quem estava vindo. Ele tinha visão da onde essas pessoas estavam vindo e para onde elas estavam indo. E no meio do caminho, antes dessas pessoas chegarem até o templo, ele abordava essas pessoas e começavam a conversar com essa pessoa. Ele começava a fazer algumas perguntas. O que ele queria ali? Ele queria colher informações. E naquelas conversas, ele entendia e percebia, queridos, que essas pessoas estavam com o coração triste, com o coração magoado, que precisavam de um abraço, um aperto de mão. E na verdade nós sabemos, principalmente nós obreiros, na casa do Senhor, que passamos de cooperador para diácono, de diácono para presbítero, de presbítero para evangelista, enfim, nós passamos por esses degraus. Nós sabemos que quando você está na porta ali, como cooperador, como diácono da casa do Senhor, uma pessoa que chega até você, ela não precisa abrir a boca, mas simplesmente não te cumprimentar, te dar a paz do Senhor, você já percebe como que essa pessoa está. Você já consegue captar ali o que aquela pessoa traz com ela. Se essa pessoa está triste, se essa pessoa está passando por uma situação difícil, na hora você já consegue captar. Você que é o diácono da casa do Senhor, na hora você já consegue captar. E é por isso que nós ficamos ali muitas das vezes na porta. É por isso a importância de você cumprimentar essa pessoa. É por isso a importância de você olhar nos olhos dela e dar a paz do Senhor. Porque muitas das vezes o pastor que está aqui em cima, ele não vai ter contato com essa pessoa. Mas nós que estamos lá embaixo, nós que estamos recepcionando, nós temos esse contato. E é nós que temos a obrigação de trazer até o pastor essa situação. Olha, a pessoa não chegou muito bem hoje. E isso não é fofoca. Porque você não está falando da vida da pessoa, mas você está falando, olha, essa pessoa chegou com a alma triste. Então Absalão, ele fica na porta da cidade exatamente para colher o que aquelas pessoas tinham e deixavam de ter. Para se aproveitar dessa situação, para quê? Para que ele pudesse entrar no coração dessas pessoas, minar o coração dessas pessoas, tirando delas a ida até o templo. A ida até o templo, não a ida até o palácio, porque elas iam se achegar a Deus. Mas quando ele abordava ela, ele dizia, o rei não vai te atender. E muitas das vezes o diabo está assim, no meio do caminho. A pessoa saiu de casa para vir para a igreja, mas no meio do caminho ele para essa pessoa. Ele lembra que ele esqueceu a máscara e volta para casa. E não volta mais para a igreja. Ele lembra que essa pessoa tem compromisso e não consegue chegar até a casa de Deus. Então ele fica no meio do caminho, tentando parar essas pessoas. Então Absalão, ele tinha isso, ele ficava no meio do caminho, ele parava essas pessoas e ele dizia, olha, o rei não vai te atender, mas a tua causa é boa. O objetivo dele era ganhar a confiança dessas pessoas. Ganhando a confiança dessas pessoas, ele conseguiria ser aclamado rei. O texto e a história vai dizer que ele foi aclamado rei. E Davi, para não se bater de frente com seu filho, ele vai embora, ele vai fugir. Davi, ele não vai bater de frente com seu filho, porque Davi sabia quem ele era e o Deus que ele servia. Davi sabia que se ele batesse de frente com seu filho, ele ia matar o seu filho.
Ele sabia o exército que ele tinha, ele sabia os homens que ele tinha, ele sabia o Deus que ele tinha. Então ele foge da presença do seu filho e muitas das vezes é preciso se esconder. Muitas das vezes é preciso você ir para um lugar. Muitas das vezes é preciso você ter um tempo com Deus. E é interessante que Davi, ele vai fugir de Absalão e ele vai procurar um lugar deserto. A Bíblia diz que o lugar onde Davi ele vai é um lugar deserto, cujo nome era Manaim. O nome Manaim significa acampamento de Deus. Queridos, é tremendo, porque sempre que você está num lugar deserto, Deus, aleluia, está te convidando para estar no acampamento de Deus. Todas as vezes que nós estamos passando por algumas situações complicadas na nossa vida, que nós procuramos fugir, nós sempre nos deparamos em um deserto. Porque é um momento que você olha para o lado e não tem ninguém para te ajudar. É um momento que você olha para o lado e você não vê saída. É um momento que você olha para o lado e você não tem perspectiva de sair daquela situação. Só que o lugar a qual ele foi era conhecido, ou melhor, tinha o significado do acampamento dos anjos de Deus. Davi, sem perceber, ele vai para um lugar onde os anjos de Deus estão nesse lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Há momentos na nossa vida que nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para o nosso ser, nós olhamos para o nosso eu e achamos que não vai ter mais jeito. Achamos que não vai ter mais como continuar. Achamos que não vai ter mais como prosseguir. E é nesse momento que Barzilai, ele entra na história do Davi. Quando ele chega em Manaim, acampamento dos anjos de Deus, é como se Deus estivesse falando: eu estou enviando socorro. É como se Deus estivesse falando: você não está só. É como se Deus estivesse falando: eu estou lhe mandando o Consolador. Louvado e engrandecido é o nome santo do Cordeiro. Barzilai, ele era um homem muito poderoso naquela época. E o texto diz que ele vem, e não vem só, mas ele vem com a comitiva. E ele observa os homens de Davi e diz: olha, o lugar é deserto, e essas pessoas estão com fome. E o texto vai dizer que ele traz tudo do bom e do melhor. Ele traz desde queijo, pão até cabrito, carneiro. Ele traz tudo o que Davi precisava. E sabe o que eu acho interessante? É que Davi ele não está sozinho. Alguns homens que eram leais a ele foram com ele para o deserto. Só que agora eles estão no deserto e eles precisam ser supridos por alguém. E o deserto que eles estão é o acampamento dos anjos. Então Deus envia um anjo para ele. E é interessante que quando você é amigo de Deus, aleluia, quem anda contigo é abençoado também. É interessante que quando você é amigo de Deus, até quem está do teu lado, sem perceber, ele recebe a bênção também. Não foi só Davi que comeu, mas todo o exército que estava com ele. Eu quero te dizer nessa noite, aleluia, que é por intermédio da tua amizade com Deus, que Deus está cuidando dos teus. É por intermédio das tuas amizades com Deus que Deus está suprindo os teus. É por intermédio das tuas amizades com Deus que Deus está se manifestando no meio dos teus. Algumas pessoas não entendem e falam: olha, já era para estar morto o filho porque está nas drogas. Já era para estar morto a filha porque está na prostituição. Já era para ter, aleluia, acabado com a sua vida porque está na criminalidade. Por que não aconteceu ainda? É porque você é amigo de Deus, você é amiga de Deus. E quem está do teu lado está protegido pelos anjos de Deus. Eu quero profetizar nessa noite que enquanto nós estivermos do lado de Deus, Satanás não vai tocar naqueles que estão conosco, porque maior é os anjos que estão conosco do que o inferno todo. Oh, aleluias. Barzilai significa homem de ferro. Parece que Deus estava falando assim: eu estou mandando um homem de ferro, um homem de garra para te ajudar. Estou mandando um homem que não se dobra, um homem que tem coragem, um homem que tem astúcia, um homem que não vai olhar para as situações. Só que é interessante que esse mesmo homem de ferro, ele tem as suas limitações. E esse mesmo Barzilai,
Esse mesmo homem que não mediu esforços para ir até o deserto alimentar Davi, esse mesmo homem que não mediu esforço para entregar tudo o que ele tinha para alimentar os homens de Davi, parece que no capítulo 34, onde nós lemos, quando Davi o chama para passar com ele no Jordão e ir para Jerusalém para que ele pudesse ser servido agora pelo rei, parece que ele não tem mais perspectiva de vida, parece que ele já não tem mais propósitos, parece que ele já não tem mais sonhos, parece que ele já não acredita nos seus projetos. O capítulo 34 vai dizer que ele vai olhar para Davi e vai dizer: porém Barzilai disse ao rei: quantos serão os dias de ano da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Existem pessoas que foram homens de ferro no passado, foram homens de oração no passado, foram homens de consagração no passado, foram homens de jejum no passado, foram homens que se entregaram no passado, foram homens que não tinham tempo ruim no passado para ele, foram homens que tinham disposição no passado, não tinha frio, não tinha chuva, não tinha neve, não tinha sol, não tinha nada que impedisse ele de ir até o deserto, o acampamento dos anjos, para alimentar ali os amigos do rei. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mas quando o tempo vai passando, quando a idade vai chegando, quando, aleluia, vai passando-se o tempo, parece que ele olha para a sua vida e diz: olha, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Parece que ele perde o desejo, parece que ele perde a sede, parece que ele perde aquela disposição. Ei, ele tinha tudo para continuar, independente da idade que ele tinha, porque existem homens na Bíblia Sagrada que olham para Moisés e dizem: eu estou com 80 anos, mas eu estou com o vigor de um homem de 40. Existem pessoas, senhoras e senhores, que por conta do tempo, por conta das lutas, por conta da adversidade, por conta da experiência, aleluia, ele acha que ele já fez demais, ele acha que ele precisa parar pelo meio do caminho, ele acha que ele não tem mais condição de sonhar. E eu vim aqui nesta noite te dizer: não desista dos teus sonhos, não há, aleluia, limite para aquele que crê, não há limite para aquele que sonha. Não é a idade que vai te parar, não é a experiência que vai te parar, não é estas situações que vai fazer com que você acomode. Continua vindo para o deserto alimentar os amigos de Deus. O tempo passa e nós achamos que já fizemos demais. O tempo passa e nós achamos que nós já servimos demais. O tempo passa e nós achamos que o que a gente fez já foi suficiente. Só que tem um propósito. Quando Deus nos levantou, Ele levantou para nós levantarmos outras pessoas. E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós precisamos entender que existirão amigos de Deus no deserto. E nós precisamos ser como anjos para Ele. Porque hoje talvez eu esteja bem, mas possa ser que tenha pessoas que não estejam bem. E é por Deus ter me colocado num lugar melhor que eu preciso ir ajudar essas pessoas e levantar ela. Independente do tempo que eu tenho de igreja, independente do cargo que eu exerço na igreja, independente do que eu fiz ou deixei de fazer quando missionário, quando evangelista, quando presbítero, como diácono, independente disso, eu preciso continuar indo para o deserto, porque sempre haverá alguém com fome. Ele não tem mais perspectiva de vida. A idade e a experiência faz com que ele pare. O 35 vai dizer: da idade de 80 anos sou eu hoje. Não posso mais discernir o que é bom e o que é ruim. Para ele tanto faz. Ele já viveu o que tinha que viver, para ele tanto faz. Ele já fez o que tinha que fazer, para ele tanto faz. Ele já tinha entregado o que ele tinha que entregar, para ele tanto faz. Então para ele estava dizendo: para mim tanto faz agora, viver, morrer, viver, comer, não comer, estar ou não estar. Para mim não tenho mais sabor, eu não tenho mais o gosto. Quantas são as pessoas que pararam porque já não sente mais o sabor de estar aqui na casa do Senhor adorando ao Senhor? Eu posso trazer isso aqui para a vida espiritual e
e dizer que quantas são as pessoas que já não têm mais o sabor de se alimentar da palavra de Deus. Hoje eu estava ouvindo uma programação na rádio, e o pastor dizia que existem pessoas que entram dentro da igreja, sentam no banco, o pastor prega, as pessoas louvam, adoram, contam os testemunhos, e quando ele sai na igreja, se alguém perguntar o que foi pregado, ele não sabe falar, porque a mente dele está cauterizada, parece que o ouvido está tampado, ele já não sente mais sabor, ele já não sente mais o desejo, ele já não sente mais o prazer de estar na casa do Senhor. Eu lembro quando eu comecei na minha caminhada cristã, a sede que eu tinha de vir para a casa do Senhor, a sede que eu tinha de escutar a palavra, o desejo que eu tinha de escutar aquele pastor pregar, e eu olhava para ele e dizia: um dia eu quero pregar como esse pastor, um dia eu quero ser como esse pastor. A sede, esse desejo, eu olhava, dentro da minha casa, eu entrava dentro do banheiro e começava a pregar na frente do espelho e imitar o pastor, porque nós todos começamos imitando alguém, glória, mas era uma sede pela comida, era uma sede pelos louvores, era uma sede de estar na presença do Senhor. Mas o tempo vai passando, a idade vai chegando, o ministério vai avançando, e nós achamos, aleluia, que já fizemos demais e já não temos mais sede, já não temos mais fome. Ele já não tinha mais desejo do que era bom e do que era mal. Ele já não tinha mais gosto pela comida. Ele disse aqui no 35, eu não tenho mais sabor do que comer e do que beber. E ele vai dizer, eu já não tenho mais, poderei eu mais ouvir a voz dos cantores e das cantoras? Ou seja, já não conseguia mais sentir gozo nos louvores. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E a gente estamos vivendo um momento de frieza espiritual na igreja mundial. A pandemia, que era algo para nos aproximar de Deus, nos afastou dele. Porque mesmo não tendo lugares para ir, mesmo não tendo alguns compromissos, nós também não nos relacionamos com ele. Esses dias um líder da igreja da Assembleia de Deus do Madureira, o bispo, estava numa reunião com os obreiros. Um obreiro dele me disse, e ele disse: como pode vocês ter tanta igreja? Ele disse que o Edir Macedo disse para ele: como pode vocês ter tanta igreja e só abrirem 3 dias por semana em um só horário? O certo era a igreja estar aberta o dia inteiro, ter culto 3 vezes por semana. Mas para quê? Se um dia da semana as pessoas não conseguem vir para a casa do Senhor porque já perderam a fome, já perderam a sede, já perderam o desejo, já perderam a vontade de louvar, a vontade de adorar. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos entender que o que nós fizemos ou deixamos de fazer ainda não é o suficiente. Enquanto nós estivermos na terra, nós somos chamados e fomos chamados para alimentar, para levantar, para segurar na mão, para ajudar aquele que está caído. E nessa noite eu vim aqui para te dizer, aleluia, que ainda existem pessoas no deserto precisando de uma palavra tua, ainda existem pessoas no deserto precisando de um abraço teu, ainda existem pessoas no deserto precisamos, aleluia, de uma mão estendida tua. Então, em nome de Jesus, vai para o deserto alimentar, vai para o deserto abraçar, vai para o deserto levantar. Você não foi chamado para ficar em casa, deitado, assistindo televisão. Você não foi chamado para ficar jogando videogame. Você não foi chamado, aleluia, para ficar jogando conversa fora. Você foi chamado e preparado para ajudar os amigos de Deus. Você foi chamado para ajudar os amigos de Deus. Tem muito amigo do Senhor passando por lutas e precisa de um abraço meu e teu.
Tem muitos amigos do Senhor passando por lutas e precisando de um conselho teu. Não deixe de sonhar. Não deixe de acreditar nos teus sonhos. Não deixe de acreditar nos teus propósitos. Nós iniciamos o culto aqui olhando o texto de Efésios 5:15, que diz: portanto, vinde prudentemente como andais, não como nércio. Uma pessoa que anda como nércio é uma pessoa que anda sem sonhos, sem projetos, sem objetivo, sem direcionamento. Ele anda atribulado, ele anda em círculo, ele anda sem destino. Mas andeis prudentemente, como andeis, não como sábios, mas como sábios. Ou seja, o sábio, ele anda direcionado, ele sabe para onde ele vai, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele deseja. O problema da nossa sociedade é não saber o que quer, é não saber aonde quer chegar, é não saber aquilo que quer alcançar. E muitas das vezes olhar para a vida de um e dois e falar: por que ele alcançou e ele não, e ela não? Por que ela chegou e eu não? É porque essa pessoa que chegou, ele tinha um objetivo, ele tinha um direcionamento, ele tinha um sonho, e ele não permitiu que a idade, ele não permitiu que o sonho, que o tempo, ele não permitiu que as limitações lhe parassem. Hoje eu estava meditando um pouco no livro de Esther e o meu coração se alegrou muito, porque existem 3 fases na vida de Esther. E a primeira fase ela era uma órfã, então ela tinha tudo para não vingar. A segunda fase mesmo sendo órfã, ela vai participar de um processo seletivo para ser rainha. Ela podia olhar para a sua vida, pastor Davi, e dizer assim: eu não tenho condição de participar desse processo, eu não tenho condição de estar aí no meio delas. Ela podia olhar para a sua vida e dizer assim: eu sou incapaz. Mas ela não minimiza o seu poder, ela não minimiza os seus sonhos, ela não entra com mimimi dizendo: eu não vou conseguir. Ela simplesmente entra lá e fala: eu posso tudo aquilo que eu quiser no nome de Jesus. E a terceira fase quando ela chega no topo, que ela está como rainha, que Deus o levantou, ela precisa agora levantar outras pessoas. Então ela faz um jejum em prol do seu povo, para salvar o seu povo. Existem 3 fases nas nossas vidas. Quando nós éramos órfãos, que estávamos perdidos aí no mundo, fomos encontrados por Jesus. A segunda vida, quando nós entramos na presença do Senhor, mesmo sem merecer, e passamos a disputar de igual para igual com aquele que achava que merecia, porque ninguém merece nada. E a terceira, depois que Ele te levanta, Ele te capacita, Ele te prospera, e Ele diz: agora desce para o deserto e vai alimentar os meus amigos. Que nós possamos se levantar no meio desse deserto para alimentar os amigos do Senhor, em nome de Jesus. E eu agradeço aqui a minha oportunidade em nome de Jesus. Vamos orar e vamos agradecer a Deus por essa sexta-feira, porque eu creio que o Senhor, Ele vai levantar alguns homens de ferro, algumas mulheres de ferro, porque a obra está necessitada de homens e mulheres de ferro para fazer aí aquilo que nós fomos chamados para fazer, que era alimentar os amigos de Deus, Santo Deus e Pai. Nós te louvamos, glorificamos e te exaltamos, Senhor. Não permita, Senhor, que o tempo, não permita que a idade, não permita que as experiências, Senhor, pare as nossas vidas, mas que nós possamos, Senhor, entrar a cada dia nesse lugar com mais sede de Ti. Que nós possamos a cada dia entrar nesse lugar com mais desejo da Tua presença. Que nós possamos entrar a cada dia nesse lugar, Senhor, com mais disponibilidade, com mais disposição para fazer a Tua vontade. Senhor, o que tem acontecido é que nós temos deixado as experiências e o tempo, aleluia, achar que nós já fizemos demais e nós temos parado pelo meio do caminho.